Agradecimento a Márcia, a Tiago, um agradecimento pelo convite por estar aqui hoje e a oportunidade do diálogo. Eu acho que, acima de tudo, nós estamos num tempo que é muito difícil, que nos impõe, não, uma série de questões, reflexões, muitas vezes, para quem é gestor, seja público, seja privado, decisões e que precisamos, portanto, de diálogo, muito desenvolvimento de capacidade de conversar, de analisar para decidir, mas também é necessário que tenhamos a clareza da excepcionalidade do momento que nós passamos. Então, agradeço demais o convite, cumprimento todos da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e cumprimento todos que nos assistem através das diferentes plataformas em que o seminário está sendo oferecido. Antes de qualquer coisa, é importante definir o meu lugar de fala. Eu atualmente ocupo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, faço parte do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, ao contrário do que aparece lá, Márcia, eu não coordeno as atividades da sala de situação, na verdade, a coordenação está com o Dr. Miguel Nicoleles, que o faz com muita habilidade, mas então eu sou membro do comitê e membro também de um subcomitê, e lembro que para nós todos, nós estamos contando uma história que está em curso e é absolutamente complexa. Nós estamos vivendo uma pandemia causada por um agente etiológico desconhecido, que se apresenta clinicamente e, quer dizer, na esfera individual e na esfera populacional, vem se apresentando de diferentes maneiras, não é sempre igual, e que nós, por estarmos vivendo uma história em curso de enorme complexidade, provavelmente todos e cada um de nós apresentamos uma visão parcial. Nós seremos capazes de nos aproximar de uma visão de maior plenitude ou amplitude quando tivermos já conhecimento científico produzido, consolidado, repetido, achados repetidos em um continente, em outro continente, em um país, em outro país, mas ainda não é isso que nós estamos vivendo. Então, a chance de que nossas vivências, nossos relatos, nossas discussões, elas estejam baseadas e apresentem uma visão parcial, empobrecida, é muito grande. Então, desde logo, eu compartilho isso. Eu acredito que isso é parte da angústia de todos nós que ocupamos espaços de poder que envolve decisão, ou mesmo que somos responsáveis por decisões sobre o que fazer da vida. Quando um gestor, uma autoridade sanitária diz, olha, vamos flexibilizar o distanciamento social e vamos abrir a possibilidade de funcionamento de shopping center. Resta a decisão pessoal. O shopping está aberto, eu posso ir ou não ir. Que decisão eu tomo? Se eu tenho dependente sobre minha responsabilidade, que decisão eu tomo para o exercício dele? Então, essa questão se coloca no nosso cotidiano, né? E deve ser ponderada e deve ser considerada a todos os momentos. Dito isso, passarei a falar um pouco a respeito do comitê científico. Então, o comitê científico, ele foi
por decisão dos governadores que compõem o consórcio dos estados do Nordeste, consórcio Nordeste, por decisão dos governadores, ocorrida em março, o comitê científico foi implantado a partir de uma portaria do presidente do consórcio, que é o governador Rui Costa. Assim, o comitê foi formado por representantes de cada um dos estados, indicados estes representantes pelos governadores também de cada um dos estados, e sob a coordenação de duas pessoas, Sérgio Rezende, ex-ministro, e Miguel Nicoleles, um cientista da área de neurociências. Eles dois dividem a coordenação do comitê, que é formado atualmente por 12 pesquisadores, são todos indicados pelos governadores, são todos pesquisadores, pessoas que militam na área de ciência, tecnologia e mais de uma área de conhecimento. O comitê, então, tem essa estrutura e a governança ela se faz a partir da existência de 9 subcomitês compostos, cada um por um coordenador, e o coordenador e os demais membros convidaram pessoas com experiência, competência técnica naquela área específica do subcomitê. Esses subcomitês se reúnem, discutem as suas temáticas, levam ao comitê as questões de discussão e qual a forma de encaminhamento. No que diz respeito à comunicação, veja se o comitê tem por objetivo o provimento para governadores e também para a sociedade das informações referentes à pandemia, ao coronavírus, à Covid, a doença e o agente etiológico, as formas de enfrentamento, as questões que são relacionadas à assistência à saúde e a todas as ações de forma geral que dizem respeito ao enfrentamento da epidemia, da pandemia, melhor dizendo. Então, o comitê ele se relaciona, se comunica para fora de diferentes formas, através do site do comitê, através de entrevistas de seus membros, mas com grande frequência dos coordenadores, através da publicação de boletins periódicos, atualmente de março até hoje, foram publicados 10 boletins. Esses boletins resultam de discussões nos subcomitês e, algumas vezes, discussões, mas certamente validação pelo grupo de membros do comitê e por documentos técnicos também. E através desses diferentes canais de comunicação, essas informações elas ficam à disposição para uso e apropriação pelos governos e também pela sociedade. Hoje, o comitê também já produz informações sobre os outros estados do Brasil, países, o mundo, enfim, essa informação fica à disposição, principalmente no site, para consulta, acesso, consumo de todas as pessoas. Habitualmente, elas são apresentadas sob a forma de gráfico, que torna muito mais fácil a compreensão. Digo que, no advento da pandemia, quase todos nós viramos doutores em gráfico, doutores em dados epidemiológicos, enfim, estamos sempre agregando habilidades e competências na leitura de dados, mas muitas vezes precisamos de auxílio para a interpretação desses dados. E o comitê também se propõe a fazer isso, fazer interpretação e transformar o dado em informação. Informação essa que é rico, é material rico para a decisão das pessoas, dos gestores, das autoridades de saúde. Com relação à importância para o enfrentamento da pandemia, o comitê ocupa uma lacuna importante do Brasil, porque
com o jogo político que se estabeleceu, em que há um ataque às instituições que produzem ciência, há um ataque e uso de informações que não têm base, não têm evidência científica e, portanto, não deve ser utilizada até que se tenha evidência científica mínima, razoável, suficiente para a utilização, seja de terapêutica, seja medida de enfrentamento coletivo, enfim, neste momento, ter o comitê congregando pesquisadores, cientistas que são capazes de no diálogo entre pares, filtrar e colocar uma informação à disposição que, discutida por pares, ela tem uma maior qualidade técnico-científica e que, portanto, pode ser utilizada com cautela sempre, mas sem o receio de que se trate de uma informação enviesada ou falaciosa. Então, é uma informação submetida ao contraditório através do diálogo entre pares da comunidade científica. Com relação aos indicadores usados e recomendações, eu vou me amparar num documento técnico que foi produzido pelo Subcomitê de Epidemiologia, que foi elaborado a muitas mãos, tem mais de 20 autores esse documento técnico, ele está disponível no site do comitê, e esse documento técnico nos permite, nos fornece algumas importantes lições. Uma delas, que não devemos nos afastar nunca, é que há diferença entre estados e entre municípios. Ou seja, o tempo, o lugar, as características, as variáveis que são constitutivas da população se diferenciam de um lugar para o outro, de um tempo a outro. Tem uma população mais envelhecida, numa doença que claramente afeta idosos de forma diferente, com maior gravidade e com maior mortalidade. Se eu tenho um estado brasileiro que a população idosa é mais numerosa, é claro que essa população está mais vulnerável e que, muito provavelmente, meus indicadores de epidemia se darão com maior criticidade nesse lugar. Então, primeira lição importante quando nós lidamos com epidemiologia, essa é uma lição muito rica, da qual não devemos afastar. Tempo, lugar, características das pessoas, da população, se diferenciam, portanto, os lugares devem ser vistos per si, com todo cuidado. Segunda recomendação que o subcomitê traz é que é necessário melhorar os sistemas de informação. E nós vivemos hoje, no Brasil, uma enorme dificuldade. Quem acompanha os noticiários, quem acompanha os indicadores no dia a dia, tem visto que há enorme variação, que há lacunas nesses sistemas de informação. Mas vejam, o Brasil tem tradição em sistemas de informação de saúde nacionais. Por exemplo, o sistema de informação sobre mortalidade, ele é um sistema que tem muitos anos. Nós acumulamos, ele está conosco desde o século passado. Ele é muito confiável, ele tem uma estrutura que é muito sólida. Portanto, temos dificuldade de compreender por que, emanado da Autoridade Sanitária Nacional, do Ministério da Saúde, temos hoje uma dificuldade de acesso a dados confiáveis, oportunos, para todas as pessoas e que possam ser utilizados como importante fonte de produção de informação e base, portanto, de decisão. Então, a segunda recomendação, a necessidade de melhorar os sistemas de informação que estão disponíveis para nós, e aí principalmente a partir do Ministério da Saúde. A necessidade de investir no diagnóstico por RT-PCR, que é o diagnóstico virológico, né, que identifica efetivamente a presença ou a ausência do vírus, né?
E essa é uma base importante. A sorologia, se no nível coletivo ela pode nos trazer alguma pista, no nível individual, ela tem uma aplicação que é muito frágil. RT-PCR é o padrão ouro neste momento, enquanto outros exames não são desenvolvidos, é o padrão ouro para nos auxiliar no diagnóstico das pessoas. Uma quarta recomendação é a necessidade de garantir assistência à saúde e disponibilidade de leitos. E aí algumas questões que devem ser consideradas em conjunto: número de casos, número de óbitos, disponibilidade de leitos de UTI, capacidade de testagem em RT-PCR, no exame que denominei padrão ouro. E uma quinta questão, que é frequentemente desconsiderada, que é a vulnerabilidade da população. Eu já falei um pouco a respeito disso quando mencionei lugares, estado, município, país que tem alta proporção de idosos na população. Mas eu digo, vulnerabilidade também é baixas, precárias condições de vida, falta de disponibilidade de água de boa qualidade. E aí digo, no Nordeste brasileiro, nós temos um conjunto de municípios que dispõem de água de abastecimento público, salobra, chamada por nós de salobra, quer dizer, com alto conteúdo de sais. No sabor, ela é salgada, efetivamente. Nessas populações, a frequência de hipertensão arterial parece ser maior. E hipertensão arterial parece ser um dos marcadores de risco para a gravidade em Covid-19. Então, eu preciso considerar a vulnerabilidade das populações para fazer a projeção da minha assistência à saúde, da minha disponibilidade de leitos. E adiante também, né, quando vou fazer todo o meu planejamento de flexibilização das medidas de distanciamento social. Efetivamente, o que temos hoje como medidas importantes para enfrentar a pandemia? Acompanhar como o ritmo da epidemia, quer dizer, número de casos, número de óbitos. Acompanhar a estrutura de saúde correlata, quer dizer, número de leitos de enfermaria e de UTI. Capacidade de testagem, capacidade de fazer diagnóstico. A vulnerabilidade da minha população. E, com tudo isso, fazer a projeção de como está o meu fator de transmissão naquele lugar. Antes da flexibilização, as medidas de controle quais são? Higiene respiratória, higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social. Efetivamente, com algum grau de evidência baseado no conhecimento científico que temos, é isso. Então, se vamos falar de flexibilização, quais são os pontos, os sinais que devem ser utilizados, e também é o mesmo documento técnico que já mencionado, que oferece essas pistas para que o gestor, o dirigente, possa se amparar. O primeiro deles é que haja evidência de controle da transmissão da pandemia, diminuição de casos, diminuição de casos de óbitos, e também do fator de transmissão igual ou abaixo de 1 por 14 dias, porque 14 dias é o ciclo da Covid-19. Portanto, é uma evidência consistente de controle da transmissão. Um segundo ponto é que a saúde pública, a vigilância epidemiológica tem a capacidade de identificar, isolar, testar e rastrear contatos de casos suspeitos, que tenha leitos disponíveis, que o risco de surto em locais mais vulneráveis, tipo abrigo de idosos, prisões, ele esteja vinculado à capacidade de vigilância epidemiológica, de testagem, de oferta de leitos e isolamento, claro. E um quarto ponto, as medidas de controle em locais de trabalho e de estudo,
para que nós possamos, nessas situações, poder assumir decisões de flexibilização do distanciamento social que tenham maior segurança. Com essas palavras, eu estou concluindo, eu já estou aqui com alguns bilhetinhos, né, com tempo esgotado, mas são essas as palavras, além do convite de conhecer o site do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, local em que é possível ver toda a produção que esse comitê vem fazendo. Muito obrigada e fico à disposição.